Viajante do tempo desapareceu após revelar um segredo proibido. Boa noite! Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal e deixe seu like para acompanhar mais histórias como essa. Hoje, vamos mergulhar em um dos relatos mais estranhos e debatidos que já surgiram no leste europeu. Um caso que mistura viagem no tempo, evidências fotográficas antigas e um desaparecimento que, até hoje, intriga especialistas e curiosos. A história começa em abril de 2006, em Kiev, capital da Ucrânia. Foi numa manhã cinzenta e comum que policiais locais se depararam com um homem desorientado, vestindo roupas antiquadas e segurando uma câmera fotográfica evidentemente antiga. Ele andava pelas ruas como se tivesse acordado de um longo sonho, confuso, cambaleante e assustado. A primeira coisa que chamou a atenção dos policiais foi justamente o modo como ele se comportava. Seus olhos percorriam os prédios como se os visse pela primeira vez. Ele chegou a parar em frente a um ponto de ônibus moderno e ficou encarando os letreiros eletrônicos como se fossem tecnologia alienígena. Quando os policiais se aproximaram, ele os abordou com uma pergunta incomum. Vocês poderiam me dizer onde fica a rua Nikolskaya, perto da estação de bonde número 11? Um dos policiais respondeu que não havia mais nenhuma estação de bonde naquela área desde o início dos anos 90, o que só aumentou a expressão de pânico no rosto do estranho. Em seguida, ele fez algo que deixou os policiais ainda mais desconcertados. Com a voz tremendo, perguntou: "Em que ano estamos?" Ao ouvir a resposta, 2006, ele recuou um passo e ficou repetindo a pergunta, como se tentasse encontrar alguma inconsistência no que estava ouvindo. Sua incredulidade parecia legítima. Um dos agentes, acreditando que estava lidando com um possível caso de distúrbio mental, tentou acalmá-lo e, por precaução, decidiu levá-lo até a delegacia mais próxima para entender melhor a situação. O homem, ainda em choque, não ofereceu resistência. Já na delegacia, o homem se identificou como Sergei Ponomarenko e, surpreendentemente, apresentou uma carteira de identidade emitida pela antiga União Soviética. O documento parecia legítimo, com selo oficial e todos os detalhes esperados, exceto por um detalhe perturbador. O documento havia sido emitido em 1958, quase meio século antes daquele dia. E mais, segundo a identificação, Sergei havia nascido em 1932. No entanto, fisicamente, ele parecia ter pouco mais de 30 anos. A princípio, os policiais pensaram estar diante de uma farsa bem elaborada. Talvez um entusiasta de reencenações históricas ou alguém envolvido em algum tipo de experimento social. Mas o nível de autenticidade dos documentos e, principalmente, a expressão de confusão sincera de Sergei plantaram uma semente de dúvida. Quando questionado sobre o que havia acontecido, Sergei contou que no dia anterior, segundo sua perspectiva, ele estava passeando com sua noiva, Valentina Kuresh, quando notou um estranho objeto no céu, em forma de sino. Ele explicou que, curioso e sem imaginar o que estava por vir, sacou sua câmera fotográfica e tirou uma foto do objeto voador. Disse que, no momento do disparo do flash, tudo ficou branco por um segundo. Quando a luz desapareceu, ele estava sozinho, na mesma rua onde havia visto o objeto, mas tudo estava diferente. As construções, os veículos, até mesmo o som ambiente pareciam pertencer a outra época. A tecnologia em volta era completamente desconhecida para ele. E foi então que, em estado de choque, começou a caminhar pelas ruas até encontrar os policiais. Mesmo com a explicação detalhada, a história ainda parecia absurda. Foi então que decidiram enviá-lo para uma avaliação psiquiátrica. O psiquiatra responsável, Dr. Pavel Kutrikov, iniciou os exames e interrogatórios de rotina. Durante a entrevista, percebeu que Sergei mantinha sua narrativa de forma coerente, sem contradições ou delírios típicos de quadros psicóticos. Ele parecia acreditar plenamente no que dizia. E mais, o doutor decidiu analisar a câmera antiga que Sergei carregava. Uma peça robusta, típica dos anos 50, perfeitamente preservada.
Kutrikov solicitou a ajuda de um especialista em fotografia analógica para avaliar o equipamento. A primeira constatação foi de que a câmera era absolutamente autêntica, modelo raro da década de 50. O filme que estava dentro dela era ainda mais surpreendente. Um tipo que deixou de ser produzido em 1970. Ainda assim, por sorte, o especialista conseguiu revelar parte do rolo. O que veio à tona deixou todos perplexos. As imagens reveladas mostravam locais reconhecíveis da Kiev dos anos 50, e uma delas mostrava o próprio Sergei, com a mesma roupa com que foi preso. Outra imagem mostrava uma jovem mulher, presumivelmente Valentina. Mas o que realmente atraiu atenção foi a última fotografia. No céu, um estranho objeto em forma de sino, ligeiramente desfocado, mas visivelmente fora do comum. Era impossível dizer se era um balão, uma aeronave ou algo ainda mais misterioso. O psiquiatra voltou a chamar Sergei e colocou as fotos sobre a mesa, pedindo que ele explicasse. Sergei olhou calmamente, com um sorriso quase resignado, e disse apenas: "Eu te falei." Ele repetiu que não fazia ideia do que era o objeto, nem como havia sido transportado no tempo. Disse que só teve tempo de tirar a foto antes de tudo mudar à sua volta. Mesmo pressionado com perguntas detalhadas, ele apenas afirmava que estava tão perdido quanto qualquer um. Seu tom não era de alguém que tenta enganar, mas de alguém verdadeiramente assustado. Sem encontrar sinais de delírio ou distúrbio evidente, o psiquiatra optou por mantê-lo em observação por mais alguns dias, enquanto as autoridades decidiam o que fazer com aquele caso tão fora do comum. Sergei foi conduzido a um dos quartos da ala psiquiátrica da clínica, onde ficaria sob vigilância. A segurança do local era padrão, com câmeras de vigilância nos corredores e trancas automáticas nas portas. O quarto em que ele foi colocado possuía uma única janela, com barras de aço fixas que impediam qualquer possibilidade de fuga. Do lado de fora, enfermeiros e médicos seguiam com suas rotinas, enquanto o enigmático viajante do tempo se acomodava em sua cama, aparentemente calmo. Por algumas horas, tudo pareceu normal. O monitoramento interno mostrava Sergei sentado, às vezes andando pelo quarto, outras vezes apenas olhando pela janela. Não havia sinal de comportamento agressivo ou tentativas de fuga. Às 23h48, ele foi visto deitando-se. A câmera interna captou tudo normalmente. Nenhuma movimentação estranha, nenhum sinal de alarme. Mas, quando os enfermeiros foram fazer a ronda da meia-noite, algo assustador foi descoberto. A porta do quarto permanecia trancada, exatamente como havia sido deixada. Não havia sinais de arrombamento ou qualquer falha de segurança. As barras na janela estavam intactas. Mas Sergei havia simplesmente desaparecido. A cama estava desfeita, como se ele tivesse se levantado normalmente. Nenhuma roupa foi deixada para trás, nenhum objeto fora de lugar. O ambiente parecia congelado no tempo, sem qualquer indício de movimentação incomum. A gravação da câmera foi imediatamente revisada, e o que viram levantou ainda mais dúvidas. Na filmagem, era possível ver Sergei deitando-se normalmente. Ele se cobriu com o lençol, virou de lado e permaneceu assim por alguns minutos. E então, de repente, a imagem sofreu uma leve distorção, como se o sinal tivesse oscilado por uma fração de segundo. Quando voltou ao normal, a cama estava vazia. Sergei simplesmente não estava mais lá. A porta jamais se abriu. A janela jamais foi tocada. Nenhum som foi registrado. Nenhuma explicação plausível foi encontrada. Ele desapareceu diante de uma câmera que nunca parou de gravar. A partir daquele momento, o caso deixou de ser apenas uma curiosidade psiquiátrica e passou a ser tratado como desaparecimento misterioso. As autoridades foram notificadas e uma equipe de investigação foi designada para analisar o quarto e todo o material gravado. Peritos não encontraram nenhuma falha no sistema de segurança. A fechadura da porta estava funcionando perfeitamente. As barras da janela permaneciam firmes, sem qualquer desgaste ou dano. Para todos os efeitos, era como se Sergei tivesse evaporado no ar. E assim,
O suposto viajante do tempo deixou para trás não apenas uma sequência de perguntas sem resposta, mas também uma sala vazia, um rolo de filme com imagens inquietantes e um rastro de dúvida que nunca foi completamente esclarecido. Aquela noite marcaria o início de uma investigação que ainda traria revelações surpreendentes. Mas o que aconteceu com Sergei Ponomarenko após aquele momento continua sendo, até hoje, um dos maiores enigmas da história moderna. As primeiras horas após o desaparecimento de Sergei foram marcadas por um caos silencioso. A equipe da clínica foi mantida sob ordens de sigilo, enquanto agentes de segurança local e investigadores tentavam encontrar qualquer explicação racional para o ocorrido. Vasculharam cada centímetro do quarto, analisaram as frestas, o sistema de ventilação, o teto, o chão, nada. Nenhum sinal de arrombamento, passagem secreta ou fuga improvisada. O ambiente permanecia estéril, inalterado. Era como se ele tivesse simplesmente deixado de existir dentro de um espaço fechado, sob vigilância constante. Frustrados, os investigadores resolveram então seguir outra linha de ação: descobrir quem era Sergei Ponomarenko. Vasculharam arquivos soviéticos, registros de desaparecimentos, cadastros antigos. E foi então que encontraram algo inesperado. Um relatório datado de 1960, apontando Sergei como desaparecido desde 1958. Isso coincidia exatamente com a história que ele havia contado. O nome da noiva citada por ele também aparecia nos documentos: Valentina Kuresh. A história começava a tomar uma forma perturbadoramente coerente. O próximo passo foi localizar Valentina. Depois de semanas de busca e burocracia, finalmente encontraram uma senhora idosa, vivendo em um bairro tranquilo de Kiev. Ela tinha pouco mais de 70 anos, e quando mencionaram o nome de Sergei, seu olhar mudou. Ela os convidou para entrar e, sem que precisassem explicar muito, começou a contar sua versão da história. Disse que em 1958, seu noivo simplesmente desapareceu durante um passeio. Reapareceu dias depois, transtornado, dizendo que tinha ido parar no futuro. Ela pensou que ele estivesse perturbado, mas a forma como descrevia os detalhes a deixou intrigada. Segundo Valentina, Sergei falava sobre objetos pequenos que permitiam ligações à distância, veículos que se moviam sem motoristas, painéis que acendiam com um toque e até alimentos prontos em segundos. Era uma descrição precursora de muitos elementos que hoje fazem parte da nossa rotina. Ele ficou com ela por algumas semanas, mas depois começou a se isolar, dizendo que havia sido puxado de volta e que algo ainda o aguardava. Em 1970, desapareceu novamente, só que dessa vez para nunca mais voltar. Ela ainda guardava algumas fotos e objetos da época em que estiveram juntos. Entre os pertences, havia uma foto particularmente estranha. Segundo ela, Sergei havia deixado a imagem como prova de que esteve além de seu próprio tempo. Na imagem, ele aparece mais velho, em meio a uma paisagem urbana extremamente moderna, com arranha-céus de arquitetura ainda inexistente. A data no verso da foto dizia Kiev 2050. Os investigadores ficaram atônitos. A imagem, embora questionável, era mais uma peça no quebra-cabeça impossível que era a história de Sergei. Quando tentaram periciar a imagem, descobriram sinais de possível manipulação digital, mas nada conclusivo. Na tentativa de confirmar a autenticidade das evidências, voltaram sua atenção para as filmagens do circuito interno da clínica, as mesmas que mostravam seu desaparecimento. Um trecho dessas imagens acabou sendo exibido anos depois em um programa de televisão ucraniano chamado Aliens, onde o caso foi dramatizado com cenas recriadas. Foi a partir dessas reencenações que surgiram as versões mais conhecidas do público, mas elas não correspondiam exatamente ao material original. O episódio, na verdade, nunca mostrou as fitas reais, e essa ausência acabou levantando ainda mais suspeitas sobre a veracidade do caso. Mais tarde, surgiram críticas em relação à carteira de identidade de Sergei.
Especialistas em documentos soviéticos apontaram erros sutis na grafia, além de pequenas inconsistências nos selos. A teoria mais cética era de que tudo havia sido uma farsa elaborada para um programa de televisão, possivelmente criada com base em lendas urbanas e boatos da região. Mas havia um problema com essa explicação. O programa Aliens só foi ao ar anos depois do suposto desaparecimento. Então, se tudo foi inventado, por que documentos e registros anteriores ao programa já traziam menções ao caso? As investigações continuaram por algum tempo, mas acabaram sendo encerradas por falta de provas concretas. Não havia corpo, não havia crime, e ninguém sabia ao certo se havia uma verdade ali. Apenas evidências fragmentadas, inconsistentes, mas que, quando reunidas, compunham uma narrativa quase impossível de ignorar. Valentina faleceu em 2014, e com ela levaram-se as últimas memórias pessoais de Sergei. As fotos e objetos que ela guardava desapareceram após sua morte. Hoje, não se sabe o paradeiro de nenhuma das evidências físicas ligadas ao caso. O nome de Sergei Ponomarenko permanece vivo apenas em fóruns obscuros da internet, livros sobre mistérios não resolvidos e, claro, no episódio do programa ucraniano. Muitas pessoas acreditam que ele foi apenas um personagem fictício. Outras juram que ele foi, de fato, um viajante do tempo que conseguiu, por razões desconhecidas, atravessar décadas, talvez séculos, com a ajuda de alguma tecnologia ainda não compreendida. A ausência de provas definitivas, paradoxalmente, é o que mantém o caso vivo até hoje. Um mistério alimentado pela dúvida e pela ausência de respostas claras. O que realmente aconteceu com Sergei? Ele foi vítima de um experimento? Um delírio coletivo? Uma farsa bem montada? Ou será que estamos diante de um dos poucos casos genuínos de viagem no tempo documentada, porém encoberta? Independentemente da resposta, sua história é, no mínimo, perturbadora, pois ela nos força a questionar a própria natureza do tempo, da memória e da realidade. E talvez o mais inquietante de tudo seja pensar que, neste exato momento, Sergei esteja em algum lugar, no passado ou no futuro, observando tudo isso acontecer mais uma vez. O tempo, afinal, pode não ser tão linear quanto acreditamos.